Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E a gente tem aqui de volta o mestre Jedi louva-a-Deus, o Cavação. Pra vocês terem ideia, a gente tá na terceira temporada, Caião, acho que nem você tá sabendo, a gente tá na terceira temporada. A gente já tá com 135 episódios gravados, com vários expertises. Você, cara, foi o 13º da primeira temporada, em maio de 2002, quando estava estourando a pandemia. Você acredita nisso, velho? 2020. 2020, quando a Tá, gente você falou lançou. 2002, eu falei 2002, rapaz, Não, não pode ser. 2002 não, cara. Quem me dera, cara, 2002. Aí, se fosse 2002, tinha duas coisas. Ou era muito incompetente para estar mais de 20 anos e não estar lucrando, né? Ou alguma coisa deu muito errado. Não, 2020, cara. A gente gravou em 2020 e o Caião trouxe aqui ele foi uma graça comigo. Eu tenho que agradecer ao vivo ele. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera, porque tava no começo, eu comecei a chamar os amigos mais próximos, Caião aceitou, Caio Esteves, a gente teve uns bate-papos bem legais, ali no comecinho, né, 13º episódio, mas eu acho que era a 7ª entrevista, e hoje a gente está aí com mais de 100 entrevistados, falando com o mundo todo, né, falou com muita gente já, e por que eu botei de volta o Caião aqui? Porque eu acho que naquela oportunidade a gente discutiu uma coisa que era importante, entender um campo de estudo que ele vem estudando há milênios, que era o metaverso, né? E deixou de lado algumas coisas que são incríveis do Caião, e que eu acho que é bem legal, que é discutir um pouco, não mais sobre a questão do... eu não falei metaverso, falei errado, cara. Não era o metaverso. Meta design. Era meta design, então. Mas agora já dei spoiler e hoje a gente vai discutir. Eu quero conversar um pouco com ele sobre essa história do metaverso. Ninguém melhor do que ele para discutir agora esse novo hype mais velho que andar para trás, né? Tão velho quanto a internet, né? Quem tinha Second Life sabe disso. Participou de umas festas aí da DPZ, eu participei. E é isso aí, Caião. Queria te agradecer pra caramba, cara, por você ter aceito. É uma honra, você sabe, o carinho e a pressão que eu tenho por você, velho. Legal, Hulk. Obrigado por me ter aqui. A gente vai ter um papo legal aí. Não sabia que eu fui um dos primeiros e agora estou retornando. Não fazia Tá ideia. retornando, foi um dos primeiros, Vamos, cara. vamos saber. Você vê? Foi mais de 120 episódios para te chamar aí de novo. Caramba. 122, para ser mais exato. Cara, Olha foi só. crescendo. É legal isso. E, na Legal. verdade, é engraçado, Parabéns. né? Olha só que curioso. Eu acho que você foi um dos primeiros. Você e o Esteves foram os primeiros a. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros na pandemia, quando explodiu a pandemia, quando a gente teve que dar o lockdown, né? E Uhum, agora vai uhum. ser tipo uma homenagem, porque agora está começando o lockout. Não sei se ainda é necessário ou não, se era o momento, mas É. a gente tem um antes e um pós, né? Ele marca Uhum. essas duas entradas. Então, qualquer coisa, a culpa é do Caio. Zoando. Caião, como eu estava comentando com você, cara, uma coisa que era legal a gente entrar aí e que eu acho importante é quais são sendo seus planos de estudo hoje? Que barreiras você está indo hoje? Que discussões você está indo hoje? E eu sei que em um momento a gente também vai entrar no metaverso. O Uhum. que tá pegando aí com o Caião hoje? Nossa, tanta coisa. Na verdade, tem pesquisas de longo prazo, né, Hulk? Que eu vou revisitando e vou aprofundando, revisitando, aprofundando. Porque, o que parece, eu tenho uma certa constância nos meus temas de pesquisa e aplicação, né? O próprio metadesign é uma coisa que surgiu de uma pesquisa de longo prazo, que foi se revelando útil na sociedade, com aplicação, e com tanto no poder público quanto no privado, iniciativa privada. A gente fez muita coisa baseada em metadesign e surgiu com uma pesquisa um pouco assim, etérea, um pouco abstrata lá, 20 anos atrás, né? Uhum, O próprio, assim, sem querer já entrar no assunto, mas o próprio metaverso é um assunto que eu estou engajado há muito tempo, sim, com outros nomes, né? Porque esse entendimento do que seria esse ambiente virtual de interação maciça, né? O que seria isso? exato. Então, eu estou envolvido com isso há muito tempo. Um dos primeiros artigos em português sobre o tema eu que escrevi há mais de Ah, 20 é? anos. Então, Você sabe onde é que tá esse artigo ainda? Ainda? A gente ele bota está aí embaixo. online, você encontra. Não, a pessoa encontra no meu site facinho. É um artigo que eu falo sobre realidade aumentada e Ah, é falo da verdade. relação disso com o Lembrei. ambiente urbano. É Então, esse verdade. é um artigo antigão, assim. Não tem... Enfim, mas o que está me pegando agora, está pegando bastante, é exatamente
uma discussão que eu venho fazendo há um certo tempo, que são os modelos de governança. Como é que a gente organiza empresas, como é que a gente organiza associações, como é que a gente organiza a sociedade de maneira geral, especialmente entendendo qual que é a regra do jogo, digamos assim. E a regra do jogo está mudando e mudando muito rápido por causa dessa popularização dos meios digitais, né? Então, nos últimos 20 anos, a gente viu a ascensão aí das redes, né, das redes sociais, e como isso transformou política, transformou organizações, transformou a maneira que empresas e organizações estruturam suas práticas cotidianas, um processo de automação acelerado, um monte de coisa que era super laborioso, né? Então, quem conhece design gráfico, por exemplo, o que era compor uma revista no final da década de 80 e o que é compor uma revista hoje? Então, compor graficamente, né? O trabalho que dava a equipes, exércitos de designers ali cortando e colando fisicamente papel para Os montar uma pestap, cara, página. fazendo os pestap, fazendo as montagens. Bom, tanto que a Burt ficou do tamanho que ficou por causa disso, né? Sim, total. Não, e a loucura o que a gente está vendo agora, talvez seja definitivamente o fim do papel impresso, né? Isso é bem provável que aconteça nos próximos 5, 6 anos. Por exemplo, só na área de design gráfico. Na hora que você vai pensar a respeito de política internacional, geopolítica, você está vendo uma transformação brutal das relações comerciais entre os países, as relações multilaterais, muito norteadas por causa de uma afronta às fronteiras internacionais que os sistemas digitais têm. Então, por exemplo, o que é geopolítica hoje? É um contexto completamente diferente de geopolítica de 30 anos atrás. Sim. Por quê? Porque quando você instala o Zoom, por exemplo, essa conversa está acontecendo aonde agora? Exatamente, onde ela está, né, fisicamente? Eu estou na minha casa, você está na sua, exato. Então é nesses dois lugares. Mas onde estão os servidores do Zoom? Onde é que essa informação está passando, né? Onde estão os roteadores metropolitanos entre nós dois, né? E na prática, pouco importa onde eu esteja agora e você também. Agora, isso é um problema, porque toda e qualquer atividade humana no mundo contemporâneo é regrada pelas chamadas constituições nacionais, que definem sistemas de governança nacional, governança municipal, territorial, sempre apoiadas em território. Agora, quando você tem uma solução transterritorial, como eu chamo aí, no caso do Zoom, no caso de qualquer solução online, a gente tem um problema jurídico, e não está claro como resolver isso. E aí o que acontece é que tem um choque brutal entre os sistemas de governança localizáveis e os sistemas de governança não localizáveis. E aí você tem um problema, já começa por aí. O outro problema é quem que manda nisso? Quem que manda no Zoom? Quem que manda... Agora, quando vamos supor, você pega qualquer instituição pré-digital, quem manda naquela instituição, em primeiro lugar, é o país, a Constituição Nacional. Em cima dela tem uma segunda camada, que é o estatuto daquela instituição, pública, privada, grande ou pequena, mas tem um estatuto, tem um contrato que funda aquela empresa, e tem regras que podem ser atualizadas ou repensadas que vão se compondo, que nem uma lasanha de regras, layers, assim. O que aconteceu foi que a gente está começando a substituir layers de lá para cá, colocando no meio do caminho um aplicativo, que é uma solução digital vendida por uma empresa alemã, por exemplo, uma empresa brasileira. Aí, em cima disso, a gente coloca uma lógica de governança que é importada das práticas de design thinking da Califórnia, misturada com elementos. Aí você fala, caramba, o que está se compondo aí, né? Que sistemas de governança estão emergindo aí? Que é bem duvidável a estabilidade social que vai surgir ou instabilidade social que vai surgir. Na verdade, acontece bastante instabilidade, né? Você vê em alguns países que os governos ainda, eles são ditatoriais, ou eles implementam isso. Para a China, se você não tiver um roteador dedicado ou alguma coisa dedicada, você não consegue se comunicar com os outros países, né? Você tem essas fronteiras de acordo com empresas também. Tem algumas empresas que, dependendo do país que você está logando, dependendo da região que você está logando, você é bloqueado. Só que, ao mesmo tempo, aquilo lá que você falou, é super tranquilo você pegar e mudar a sua geolocalização, falando para o seu PC ou para sua conta que você está, na verdade, fazendo dos Estados Unidos ou fazendo de qualquer lugar, e mudar totalmente a jogada. Isso acontece muito em PSN, que é o negócio da Sony, acontece muito em Netflix, que você tem outros catálogos lá fora. Quer dizer, é essa que é a grande questão, né? Sim, você tem soluções técnicas de anonimização do usuário. Tem várias técnicas, desde VPN até navegadores dedicados, né? Tem mil soluções técnicas para você, digamos, burlar o que seria uma regra institucional nacional, né? Uma regra nacionalizada.
Mas aí o que acontece, né, Hulk? Para não entrar num papo muito sofisticado, muito complexo, muito abstrato, Não tem na problema. prática, o que significa, né? A gente está revendo, e eu acabei de publicar um artigo sobre isso no portal Connected Smart Cities, que é como que o metaverso exige uma outra noção de oikos. O que é Uhum. oikos, né? O-I-K-O-S, né? Oikos é a origem da palavra economia, a origem da palavra economia, desculpa, deixa eu repetir, da palavra ecologia, da palavra Ecologia. ecossistema. Uhum. O eco vem de oikos, e oikos quer dizer casa, mas Uhum. casa no sentido produtivo da palavra casa, não só a sede da minha moradia, né, onde eu deito e durmo, vou para descansar, tomar banho, enfim, encontrar com a família, mas também onde eu produzo coisas, que a gente desconectou isso no mundo moderno, né? No mundo Uhum. moderno, a gente não exatamente produz coisas na casa, né? A gente produz comida, faz uma coisinha, trabalha talvez em casa, mas você não tem uma fábrica em casa, você não tem uma fazenda produtiva de alimentos na sua casa necessariamente. E o que acontece com o metaverso, que essas fronteiras, como eu falei agora há pouco, estão cada vez mais fluídas e dinâmicas. Sim. Então a gente precisa de um conceito atualizado de oikos, e isso não está ainda em discussão. A gente não está É, discutindo isso suficientemente bem, né? tanto que quando a gente vai começar a discutir esse negócio do metaverso, principalmente agora com alguns grupos que começaram a vir forte, justamente por causa da manobra do Facebook, isso que abriu o olho para o público, né? Na verdade. Com Você vê o certeza. cara falando, por exemplo, a gente está num grupo lá até discutindo isso, né? E a gente estava questionando alguns pontos, mas o pessoal ainda do grupo está naquela mentalidade de tipo, olha, eu sou um desenhista de móveis, por exemplo. O grande Estevão, né? O Estevão Toledo, pô. Sou um desenhista de móveis. E, será que eu pego esse móvel, quando o cara comprar, eu pego ele, faço um e coloco para ele comprar no metaverso? Eu falei, meu, não faz sentido, são dois universos totalmente distintos e duas relevâncias entregáveis distintas. A questão é quais são os valores que você implica no seu móvel e você pode aplicar em outros objetos. Até brinquei, talvez a gente chegue no sonho comum de todo design, né? Fazer uma mesa sem pé, né? A gente brinca. Sim, sim. É bem por Flutuando. aí. Flutuante, né? Dá, é possível, né? É. Só que tem uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo, quando a gente fala do não metaverso, do universo, da realidade não, né? Que tudo é realidade, é muito sui generis, né? Inclusive, se a gente levar em consideração que tudo que a gente vê já é uma representação daquilo que a gente enxerga, mas de qualquer, a gente já vive dentro do próprio metaverso da nossa cabeça, mas de qualquer forma, assim, a gente tem countries, né? A gente tem regiões, tem estados, tem países, tem um monte de coisa. E agora, com a ampliação do universo, com a pesquisa que vai ter na Lua, a pesquisa que vai ter em Marte, está começando a se questionar quais vão ser as barreiras e as legislações que vão dominar isso. Só que no metaverso não existe limite de fronteira. Então, quais são as Uhum. ecos, né, que eles vão, sei lá, desenvolver para isso? Total, mas aí que acho que está a questão, né? Então, por exemplo, a gente fala muito de países no sentido de um estatuto nacional que bloqueia algumas funções, mas um monte de empresas e corporações bloqueiam também e exigem que você use um tipo de solução específica que muitas vezes não é melhor. Uhum. Eu evito citar nomes aí por causa de problemas. Eu sei que você falou que é tranquilo a gente citar, mas eu Não, não, evito. fica tranquilo. Mas tem soluções que são péssimas, péssimas, péssimas de sistema de teleconferência, não vou falar o nome, mas os colaboradores daquela empresa ou organização são obrigados a usar aquilo, com prejuízo para todo mundo envolvido. Isso do ponto de vista técnico. Aí você fala também, existem situações em que você tem soluções técnicas que criam novas possibilidades de interação, por Uhum. exemplo. Uhum. Enquanto isso não está homologado por uma organização pública ou privada, aqueles colaboradores, para que tenham compliance com aquela organização, Uhum. não pode usar aquela solução. Agora, isso não quer dizer que eles não usem aquilo na vida privada. Então, eles começam a criar na vida privada deles uma série de práticas que eles não conseguem transpor para dentro da organização, o Uhum. que acaba gerando um choque cognitivo que é brutal, É brutal, brutal. que é o seguinte: eu tenho duas vidas, uma vida que eu faço o que eu acho interessante aqui, outra vida formal ali, o que é uma coisa histórica, a gente sempre conviveu com isso, não tem nada de novo aí. O que acontece é que a trombada entre os dois está cada vez mais misturada. Então, por exemplo, eu estou no mesmo computador aqui. Agora eu vou entrar numa conexão que é formal para minha organização. Aí eu uso tal sistema, tal aplicativo, tal solução. Agora eu vou bater um papo com a família. Eu vou em outro ambiente, outro lugar, outra coisa. Aí eu saio daqui e vou andar na rua. Tem um terceiro ambiente completamente chocante que não são sistemas incompatíveis entre si. O que eu acho que é interessante também, Hulk, a gente ponderar um pouquinho sobre o que a gente entende por metaverso. Boa. Então, tem uma história no metaverso, tem uma origem, tem um cara que cunhou o termo, que é o Uhum. Neil Stephenson, que é um autor bem interessante que eu recomendo, um livro chamado Snow Crash, de 91, se eu não me engano. Puta, tá.
É um livro super interessante. Agora, o próprio Neil Stephenson, ele não é o cara que inaugura o conceito, ele dá nome, mas o conceito é muito mais antigo. Talvez o primeiro livro que fale sobre isso é um livro de 79, 80, Caraca. de outro autor chamado Vernor Vinge, cujo termo que ele dava era, eu não vou lembrar agora, mas o Vernor Vinge é um cara muito influenciou muita gente, porque ele também cunhou o termo, ele atualizou o termo e a partir da atualização dele se popularizou, que é o termo da singularidade, o conceito da singularidade tecnológica. Ele é o cara que atualiza e transforma a singularidade num conceito tecnológico. Ele fala da singularidade tecnológica e como a chegada dela geraria uma confusão social e cultural brutal, e a tarefa de toda pessoa que quisesse permanecer minimamente sã era ser capaz de trabalhar com sistemas digitais relativamente avançados. Ele escreve isso em 93. Caraca. Bom, essa história está rodando faz tempo aí. O que acontece? E isso é a própria origem do conceito. E o que era a origem do conceito? Era um ambiente tridimensional em que você poderia se plugar com algum tipo de prótese, ou visual, ou até mesmo neuronal, que você entraria nesse mundo tridimensional em que teria serviços, entretenimento, sistemas financeiros, formas de aprendizagem, tudo distribuído num ambiente tridimensional que você poderia passear de lá para cá. É interessante você falar isso porque quando a gente vê nas mídias mais populares, entra aí o Passageiro do Futuro, que é um filme que é dessa data disso aí, você tem Tron, que data disso aí, que está discutindo justamente isso daí, né? A própria criação do Game Boy, acho que é o Game Boy, um que era em cima da mesa, agora esqueci o nome dele, era para tentar adentrar nesse universo cognitivo. Tridimensional, pois é. E é super difícil, né? Porque você tem uma limitação técnica. O cara que ajudou a popularizar muito esse conceito foi o William Gibson, na série de livros Cyberpunks, ele que propôs o conceito de ciberespaço. Uhum. O que acontece? Muita gente fala que, olha, o metaverso já rolou, turma, só que ele não é tridimensional, ele não tem uma configuração tridimensional perceptível. O metaverso que rolou tem outro nome, ele chama internet ou web, o World Wide Web, que é um serviço de hipertexto que roda em cima da internet, enfim. Já rodou, não precisamos do tridimensional bonitinho. Qual que é a pegada? Quando você oferece o tridimensional bonitinho, digamos assim, um tridimensional coerente, que você consegue navegar como um ambiente tridimensional visualmente coerente, você apela por uma dimensão sensorial humana muito, muito ávida por isso. A questão da experiência, né? Da experiência imersiva. E aí tem duas tecnologias diferentes que tentam resolver isso. Uma delas que está muito avançada hoje em dia, e é a partir dela que a gente consegue falar de um metaverso funcional, que dê certo tecnologicamente, que é a realidade virtual, que é o quê? Você substitui a realidade vivencial, essa aqui, né, de carne e osso, e da tela do computador, e do mouse, e da mesa, e do ambiente que a gente vive, por uma realidade totalmente simulada que aparece em duas imagens, uma para cada olho, simulando a tal da visão estereoscópica, que é essa visão tridimensional que a gente tem. Legal. Isso cresceu brutalmente nos últimos 20 anos em termos tecnológicos. A gente tem ambientes online totalmente imersivos que todo mundo conhece, que a molecada usa pra caramba, que são grandes games massivamente... MMO. MMO, que são os Massive Multiplayer Games, online role-playing games, que é World of Warcraft, Roblox, o do Cubo lá, como é que chama? O Minecraft. E aí é super viável. Tem gente que entra lá e passa horas, talvez dias, explorando e construindo, que permite construção também. O que aconteceu? Também apareceram vários... A simulação tridimensional de ambientes virtuais está cada vez mais sofisticada, com um grau de realismo brutal. E cada vez mais comoditizada. Quando você quer criar um game hoje em dia, você não precisa programar a parte visual do zero. Sim. Você usa os engines, como se diz. Você usa os engines, Isso. Tipo Unity, todas essas coisas. Né? Tem um monte, tem o Unreal, tem Unreal, o Unity, vários. Tem vários. São incríveis, assim. O que acontece? Ficou barato, ficou simples, a realidade virtual. Só que a realidade virtual tem um pequeno problema. Você tem que abandonar o que você está vendo aqui para outra visualidade. O seu corpo, nessa hora, fica desorientado. Porque a nossa visão, se você agora que está escutando esse podcast, até o Hulk pode fazer esse exercício, experimenta olhar à volta e reparar como você, vendo a sua mão, vendo onde você está, a sua visão está integrada com o seu tato, com a sua audição, com o seu olfato, com o seu paladar, e você consegue sacar com essa multissensorialidade onde é que você está, você percebe onde você está. Quando você cria essa cisão, que você tem um ambiente virtual nos seus olhos e nos ouvidos, que é o que eles conseguem fazer, você cria uma cisão entre corpo e percepção. Perfeito. Porque agora o seu tato não está participando disso,
a sua própria percepção, que é a percepção de equilíbrio, posição do corpo, não está conectada com isso. Olfato e paladar esquece, não se sabe como fazer isso digitalmente, não se sabe fazer isso. Ou seja, a gente está divorciado uma coisa da outra. E isso, a tendência à esquizofrenia é grande. Teve até um experimento, eu convido o pessoal a dar uma olhada online, um experimento de uma jornalista, acho que da Bloomberg, uma jornalista da Bloomberg, que se propôs viver no metaverso por uma semana. Caraca, que legal! Se trancou no hotel, botou o óculos de realidade virtual e ficou dormindo com isso, indo no banheiro com isso, pedindo comida pelo metaverso, chegava, ela comia levantando o máximo, ou quando tinha que... Ela só tirava para tomar banho, aparentemente, o negócio. De resto, ela passava direto, uma semana. Ela falou que ela começou a ter uma sensação de desorientação brutal, uma sensação de náusea corporal grande, dor de cabeça, mal-estar, é uma coisa assim que... Por quê? Porque você está divorciando o corpo de percepção. Um pedaço do seu corpo percebe uma coisa, um pedaço percebe outra, completamente divorciada. Não, se mas você... a gente já faz isso, a gente já faz isso no computador, né, Hulk? Estou aqui te olhando. Não, cara, não é a mesma coisa. Estou vendo a tela, estou vendo o limite, eu olho para o lado, eu não te vejo. Eu consigo orientar minha percepção. Você mapeia, né? O cérebro consegue mapear esse espaço, né? Exato. Então, eu estou te vendo na tela. Eu sei que o Hulk não está aqui do meu lado, está em outro lugar, enfim. O que acontece? Essa é a primeira tecnologia. Tem a segunda tecnologia, foi sobre ela que eu escrevi lá em 2001, que é a chamada realidade aumentada. Que eu acho do caralho. É quando você não substitui a realidade vivencial, você sobrepõe um elemento adicional. Então, você, por exemplo, tem um óculos, o que se imagina há muitos anos, está difícil realizar isso. Você tem um óculos transparente, no qual você projeta informação alinhada com o mundo. Então, por exemplo, o que se imagina como uma solução que vai existir... Para quem quer exemplo simples, o Pokémon GO se baseou tudo nisso. Pokémon GO. Perfeito. Pokémon GO é um ótimo exemplo de realidade aumentada, ainda no celular, né? Você tem a tela do celular, você aponta para o ambiente, a câmera capta o ambiente e você vê uma versão do que está captado com elementos adicionais. Exatamente. Então, falando ao contrário, a realidade aumentada antiga, e está quase sendo viável fazer ela, é assim, eu boto um óculos, que nem o seu, que nem o meu, e aí você projeta informação visual aqui de um jeito que eu veja sobreposto ao objeto algum elemento adicional que não está lá. Sim. Então, essa bolinha não existe no mundo, mas eu vejo ela lá. Sim. Quando a minha cabeça vira, a bolinha continua presa naquele objeto. Se eu movo o objeto, aquela imagem segue o objeto. Tem uma série de obstáculos técnicos óbvios aí, né? Registro da posição, geração da imagem em tempo real, aproximação... o hardware do sistema, que é uma das coisas que eles mais batem, que é o maior problema que tem. Super difícil. Ainda não estamos lá, mas estamos quase lá. Agora com essa... Eu acho que a gente deve evoluir bastante. Desculpa te cortar, mas eu acho que talvez a gente evolua bastante com agora as novas plataformas de game que os caras estão criando, que você não vai precisar mais de um hardware dedicado, você precisa simplesmente de um transmissor, o hardware está na internet, mas ainda precisa de um 5G, ainda precisa de uma evolução para poder ter isso, então não vai ter mais investimento em hardware pessoal, mas agora só em facelift, dos produtos. No total, o pessoal fala muito disso, de virtualização de soluções. Você fala de virtualização, você tem o processamento da informação mais pesado rodando remotamente. Isso. O problema é que você enfrenta outro problema, que é o lagging ou o delay, né? Que é ou latência, né? Que é o tempo da informação vindo de lá até você. O ping, exatamente. Por mais super rápido, à medida que você vai sofisticando as soluções, colocando mais informação, a latência aumenta. Isso é um desafio ainda muito grande. Não se sabe como a gente vai resolver isso, mas só para dar um exemplo aí para os ouvintes, o que seria uma solução ou um aplicativo, enfim, uma aplicação para realidade aumentada muito pragmático no contexto de pandemia, por exemplo. Em vez de eu estar aqui conversando com o Hulk via Zoom, eu estou vendo ele lá e está me vendo aqui numa tela, eu estaria na minha sala, usando um óculos desse, eu estaria vendo o Hulk em 3 dimensões na minha frente, obviamente uma coisa meio fantasmagórica, porque não teria como... O fundo teria sobreposto com o Hulk, é você. O que é ótimo, porque nessa hora a gente é capaz de fazer assim, por exemplo, eu parar de olhar para você e ver você com o rabo do olho. Coisa que agora eu vejo você com o rabo do olho, eu vejo o computador com o rabo do olho e um vulto, que é o Hulk aqui, mas eu tenho que olhar para ver você. Se eu tiver você grande no ambiente, proporcional ao seu tamanho físico real, Hulk, o tamanho que você tem... Ou seja, pequeno, no meu caso. Mas um ser humano, o tamanho de um ser humano. Sim, tô zoando. Mas, por exemplo, a gente poderia passar de uma conversa para outra com um gesto. Eu poderia fazer um gesto assim, falar assim, show, só um minutinho, Hulk. Eu passaria para outra conversa, eu veria a pessoa em 3 dimensões e voltaria para você. Ainda tem uma desorientação aí, porque de repente eu me vendo cercado de fantasmas.
Mas, por outro lado, tem uma coisa muito interessante que a gente começa, de fato, a sobrepor duas realidades. A realidade do computador e a realidade vivencial aqui. Coisa que na solução da realidade virtual eu não tenho. Eu tenho um ou outro, não tenho os dois. Na realidade aumentada, eu tenho os dois ao mesmo tempo sobrepostos. Isso é muito mais promissor para o tal do metaverso. Só que só uma última coisa técnica sobre isso, é que aí você tem dois tipos de metaverso completamente diferentes. Um é um universo simulado no mundo paralelo, no mundo delirante do computador, que eu posso, como nas demonstrações do Facebook, estou batendo papo com um avatar que é um robô, outro avatar que é um unicórnio, outro avatar que é sei lá Sim. quem, e eu vejo essas Até o figuras. pessoal tava falando que é como é design by avatar, que tem o business to business, B2B, B2C e D2A. D2A, que é design by for avatar. Ah, entendi, total. Você vai criar uma Entendeu? persona totalmente Isso, diferente de porque você. já tem essa persona, então você está dizendo para aquele avatar e não o que já acontece nesses jogos que você Sim, falou de MMO. Já total. acontecem isso, você está dizendo para aquele avatar tênis, estilos, formas Sim. e tal. Total, total. Agora, na realidade aumentada, as manipulações têm um certo limite, porque elas precisam caber aqui, né? Exato. E mais, o pessoal está falando muito sobre isso. Tá, eu vou ter lá na realidade virtual, eu vou ter uma presença tridimensional no metaverso. Quem que é o dono desse lote? Para quem que ele Uhum, vende? Que uhum, tamanho tem esse lote? Quem que uhum. controla esse direito fundiário virtual aí? Quem que Sim, é dono do lote e pode controlar regras de zoneamento, por aí vai. exato. Na realidade aumentada, a gente cria um universo paralelo sobre esse que a gente está aqui agora. A gente usa ainda como referência isso aqui, esse universo. Quando a gente vai para o virtual, a gente usa como referência tudo aquilo que é possível ser simulado no computador, que é um universo completamente paralelo, completamente diferente. Então, tem muitas questões, Hulk, que não estão nem feitas ainda, não é que não estão respondidas, Uhum. as perguntas não foram elaboradas ainda, sobre tudo que está vindo por aí, né? Então, É, o que tanta eu, coisa para falar, enfim. eu acho que é uma coisa, vai acontecer, o caminho vai ser, eu acho que muito semelhante ao que aconteceu com a internet, né? Quando ela começa, o próprio YouTube, o podcast começa, existe uma discussão, qual é o limite, de que maneira eu vou estabelecer esse limite, e agora, 20 anos depois, a gente consegue ter algumas regras e alguns estabelecimentos regionais, até de questões, né? O YouTube vem aí de 6 anos para cá, já tendo aquela política de tipo barrar coisas que não são que são só para crianças, tem as políticas dele de rastreamento. Eu acho que isso também não adianta, né? A gente tem que sempre estar questionando as coisas, porque elas vão acontecer. E a gente tem que entender quais são esses planos. Hoje, o que eu vejo de Uhum. loteamento, que você comentou, que até tem alguns sites que você entra para comprar loteamento em Manhattan, em um monte de lugar. Você tem até. Eu entrei outro dia num site que os caras eles vendiam os terrenos e já faziam também como é que fala? A construção daquele terreno para você. É uma arquitetura virtual, né? Que estava Uhum. acontecendo com isso. Eu acho que isso daí vai ser meio imposto de acordo com as necessidades que vão surgindo. É meio difícil prever. Dá para a gente entender, mas é meio difícil prever qual vai ser a movimentação humana em cima disso, né? Claro, claro. Não, eu acho que tem algumas questões aí que é. Eu acho que tem uma coisa e o próprio entendimento de propriedade mesmo. Por isso que eu falei do oikos. Porque Perfeito. o oikos, né, no sentido clássico da palavra, ele tem a ver com propriedade, de quem é o quê. Uhum. E no primeiro sentido. No segundo sentido, é o que é apropriado, o que pega bem, digamos assim. Qual que é a etiqueta que cabe ali. A internet, como você falou, demorou, a web, a internet já existia desde 1970, Isso, 69. a E ARPANET, né? ela foi se popularizar só a partir de 90 e poucos com a web. Uhum. Quando a web surge, todo mundo entra e não está muito claro o que é apropriado ali. Aparece qualquer coisa, aparece de tudo. Hoje em dia, a gente tem uma série de, mais do que regras, a gente tem muitas práticas Uhum. arraigadas ou estabelecidas. Então, Uhum. por exemplo, eu quero achar alguém online. Ouvi falar que existe um fulano. Como é que eu acho esse fulano? Procura ele no Google. Não Google it. achou alguma coisa? Virou até um termo. Provavelmente. Como é que é? Google it. Já ouviu? Google, exatamente. Vai no Google. Virou o termo. Claro, é o básico, né? É até estranhíssimo quem vai nas outras plataformas de busca, que quase ninguém vai, né? Tipo, nem Sim. lembro agora, qual é o nome da Bing. Microsoft? A Bing. Bing, por exemplo. Quem que Firefox. Bing it, né? Ninguém Bing it, né? Então, as pessoas vão Google it, né? Yahoo, imagina, Yahoo era importantíssimo. Perdeu completamente a importância. Depois que você acha a pessoa, você vai no link, se é um contato profissional, provavelmente você vai no LinkedIn. Se é contato pessoal, um amigo de alguém, aquele cara que eu fiz colégio, será que ele existe ainda? Talvez você vá no Facebook ou no Instagram. Surge uma etiqueta, um certo jeito, né?
A pessoa que fica olhando para lá e para cá é vista como stalker, é o cara que fica só olhando. Aí tem a pessoa que interage bastante, que é um cara que é ativo. Aí o cara que interage demais e fala sempre coisas muito relevantes, começa a influenciar as pessoas. Ah, virou um influencer. É E aí o aquilo cara lá que o Toffler ele colocou bem, né? Volta do consumidor. Produtor e consumidores próximos. Totalmente. Isso muito A serviço. diferença entre quem produz e consome não é tão grande assim. É. Exatamente. O equipamento é o mesmo computador. Não tem muita diferença, né? É a mesma coisa. Só que o que acontece? O que é apropriado no metaverso? Teve um primeiro caso ali de assédio sexual no metaverso. Ah, é? Eu Não fiquei tô... pensando, como é que configura isso, cara? Como é que... eu não fui a fundo, não fui ver a notícia, eu vi alguém comentando comigo numa conversa online. Falei, uma hora eu vou dar uma olhada, mas eu achei muito estranho, porque o que configura o assédio sexual? O assédio sexual tem a ver com corporalidade, meu corpo, né? Então, como é que, se meu corpo está lá como um avatar, o que seria um assédio sexual de fato, né? Dois avatares numa posição estranha ou desconfortável, ou um avatar perseguindo o outro, como é que seria? O que configuraria um caso de assédio, né? Enfim, claro que dá, porque tem assédio moral via e-mail, claro que dá para ter. Então, mas o que seria, né? É o mesmo caso que a gente volta no surgimento do sistema rodoviário, quando começam a surgir os primeiros carros populares, o primeiro atropelamento. De quem que é a culpa? É do pedestre ou é do motorista? Hoje em dia, por lei, a culpa é sempre do motorista. Sim. Não importa onde está o pedestre, a culpa Tá é do do motorista. maior para o menor, né? Inclusive é do maior para o menor. Né? Ficou muito claro que é o quê? O cara que está no carro está numa situação de poderio mecânico que o pedestre não tem. Então, o cara que está no carro, por obrigação, tem que dirigir pelo outro, inclusive pelo pedestre bêbado que sai andando louco na Não, rua. é legal você comentar isso, porque eu acho que é o Canadá que eles desenvolveram aquela cidade inteligente, né? Que tem já os smart cars, um monte de coisa, né? No Canadá? Canadá ou perto, nos Estados Unidos? Pode ser, tem vários experimentos. O pessoal experimenta muito isso em cidades inteligentes, em campos, né? Os campos com U, né? São áreas delimitadas onde você consegue fazer um experimento na lógica de sandbox, como se chama, né? E o, tanque de areia, um ambiente de experimentação. o que eu ia comentar é justamente quando teve o primeiro acidente com o carro, que era autômato, né? E na verdade ele bateu, né? É um dos carros, acho que talvez da Tesla ou da Google, alguns testes desses carros, né? Faz uns 2, 3 anos. Ele bateu, e quem foi o culpado, assim, teoricamente, foi o ser humano, né? Porque ele fez uma ação que não era prevista pelas normas e leis de trânsito, e ele fez a ação errada, o carro acabou batendo. E daí começaram, quem é a culpa disso? É do carro autômato? Ele deveria ter percebido o erro do cara? Quem que é? E daí começa, tá, se o carro autômato é da Google, então é a Google que eu tenho que processar? Ou a Tesla? Não lembro de quem que era o carro. Então aí começa a virar uma coisa... E também vai de país para país, né? Porque como é que a Google responde alguma coisa no Brasil diferente do que vai responder lá fora? São essas coisas que começam a entrar num limite bem, né? Muito complicado. Eu acho que é aí que entra a grande questão, que a gente falava sobre isso há 6, 7 anos atrás, como uma coisa exótica, um assunto exótico, vou falar agora qual que é, e hoje em dia é banal, vai ficar cada vez mais banal, que é o quanto essa revolução digital torna aquele contrato social iluminista, de 2 séculos e meio atrás, obsoleto. Sim. Então, obsoleto por quê? Porque os critérios de contratualidade eles agora acontecem em outros ritmos, outros formatos, outros alcances, o alcance territorial não é mais o mesmo. Por exemplo, toda vez que o Uber vai se instalar num município no Brasil, ele tem que regulamentar naquele município. Uma coisa que, por exemplo, a internet não necessariamente. A internet como um sistema de comunicação e não de trânsito urbano, você regulamenta para o país inteiro. Mas não tem uma regra, inclusive, para isso. Uma meta-regra, para isso, não está clara. Não está clara qual que é essa meta-regra. Então, a gente está numa zona cinza, porque assim, isso é interessante, a própria web, né? A web opera numa zona cinza jurídica, porque cada vez que você clica num link, você está infringindo o direito de copyright. Toda vez que você... Por quê? Porque para você poder ver um conteúdo na web, você tem que pegar o conteúdo de um servidor e trazer para sua máquina. Perfeito. Você tem que fazer uma cópia. Só que essa cópia foi autorizada expressamente pelo dono daquele conteúdo? Necessariamente não, porque ele teria que escutar de cada pessoa uma requisição. Então, o Hulk, você clicou no link lá, você vai ter que pedir. O Hulk está pedindo para ver o site, sei lá o quê, da Adidas. A Adidas tem que dizer, pode copiar. Aí você baixa. É óbvio que isso está fora do interesse da Adidas. Ela quer que você copie o site dela para poder visitar. Sim. Só que juridicamente é uma zona cinza, não está claro. Aí se está tudo ok, não está claro. Segundo a legislação original, inicial do copyright, não está ok. Não está ok. E aí como é que fica? E aí, mas está se tolerando faz 30 e poucos anos, está se tolerando. Não, deixa.
deixa o pessoal copiar o conteúdo, né? Se está online, presume-se que é para copiar. É engraçado isso aí que você fala, porque tem alguns lugares que já estão começando a estipular algumas regras, né? Você tem, por exemplo, o YouTube. Quando a gente vai... O YouTube ele só permite você hoje, já faz um tempo, né? Mas só permite você criar conteúdo próprio. Tanto que teve até um momento em que a gente estava... Uma entrevista com o Morita, esse foi bem engraçado. Uma entrevista com o Morita, conversando com ele, 15 minutos de conversa com ele, que daí eu resumi e tal, e eu tinha 5 segundos de um áudio, porque eu tava brincando com ele com coisa do Need for Speed. Aí a EA Games veio, bateu na porta, falou, ó, esse vídeo quando for monetizado vai cair na minha conta. Tanto que a discussão hoje está sendo o seguinte, eu tenho 15 minutos, né? Hoje qual que é a grande discussão? Aí a EA Games vai lá e bate na porta falando, olha, esse som é nosso, essa coisa é nossa, você não pode usar, não tem o direito de usar. Tanto que depois a gente apagou o som. Mas a grande discussão é, poxa, por que então você não pega só a percentagem referente a 15 segundos, ao invés de você pegar a monetização toda do meu vídeo? Essa é a grande briga que hoje está tendo no YouTube, por exemplo, com criadores de conteúdo. Sim. Não, eu acho que justamente aí tem uma coisa muito estranha acontecendo, tem um termo do inglês que é ligado ao conceito de copyright, que é o fair use, que é o uso justo, seria a tradução, né? Uso razoável, digamos assim. Que é você, quando você está citando alguém, você poder falar sobre aquela pessoa. Que nem você cita alguém num livro. Você tem um livro, você faz uma passagem em que você cita algum autor e você dá crédito. Olha, como tal autor diria, 3, 4 linhas ali citando o autor. Isso é visto como fair use, como uso justo ou razoável. O que está acontecendo é, como os sistemas de cobrança online são muito dinâmicos, eles podem variar brutalmente de um criador para outro criador, eles não sabem muito bem como criar uma regra única. Especialmente, você está vendo isso muito aí nos vídeos ligados à música. Como eu sou músico, eu acompanho alguns desses caras, né? Que indicam, como é que se toca tal música? Aí o cara começa a tocar uma música famosa. Aí, pera um pouquinho, esse vídeo é dele ou do autor da música? E agora, como é que fica? Sendo que quem é dono daquela música não é o próprio autor, é o cara que publicou a música. Sim. Meu irmão, que é um cara conhecido de produtor musical, ele tem uma série, tá virando uma celebridade online. Eu convido quem estiver aqui escutando, escutar. Quem que é? Fala aí. Felipe Vassão. O meu irmão mais novo. Ele é um produtor musical conhecido aí. E ele está publicando muito no TikTok, está com muitos seguidores lá. E ele teve uma série de vídeos falando sobre isso, sobre plágio. O que configura plágio? O que é isso? Legal. E é um problemão, porque não é clara a regra. Aliás, a regra é claríssima no sistema jurídico. No entanto, a maneira como isso é aplicado no dia a dia varia muito de caso a caso. É impressionante. Tem uma regra geral explícita, que deve ser seguida, mas que quando ela não é seguida, o que acontece de fato não é igual para todo mundo. E nunca foi. Isso que é interessante. Depende do número de seguidores daquela pessoa, quantos compraram o disco, por aí vai. Então tem casos famosos, assim, enfim, eu não vou entrar nisso agora, porque vai olhar o vídeo lá do meu irmão, que o pessoal vai curtir, porque vai estar aí embaixo o link, galera. Todo despachado lá, é bem divertido. Mas se a gente fala, por exemplo, vamos voltar para a questão do design, como você falou, tem muita gente falando que um dos futuros possíveis para o design, para a arquitetura, para o urbanismo, para a arte, é criar conteúdo para o metaverso, que seria o quê? Objetos tridimensionais, então a cadeira de metal, couro e plástico, ou a cadeira de pixels, digamos assim, ou de números, né? Sim. O que é estranho nisso, que é um dos conceitos mais confusos relacionados à revolução digital, que é o conceito de substituição. Perfeito. Ou reprodução, o duplo. Então, se eu tenho essa lapiseira aqui, essa lapiseira da Pentel, olha lá, já estou fazendo infração de copyright, porque essa imagem é da Pentel, que é a Pentel que projetou essa lapiseira aqui. Mas tudo bem, está aqui a Pentel. Se eu crio uma versão digital dela, tridimensional, que eu possa ver em 3D no metaverso, brincar com ela e pegar na mão e fazer uma versão de tamanho de um planeta, diminuir o tamanho, sei lá, X. Por que eu estou fazendo isso lá? Porque a caneta ela tem esse formato porque ela se encaixa na minha mão. Que eu tenho um corpo de carne e osso que tem esse formato, e esse gesto aqui de segurar uma caneta é um gesto antiquíssimo que a gente usa para marcar superfícies. Tem 1000 versões diferentes disso. Tem o stylus, que é a figura mais antiga, que era só uma peça comprida de sei lá, uma coisa como isso aqui, né? Isso aqui é um esfuminho, como o pessoal vai conhecer. O grafite, né? Tá. E não tem nada na ponta, ele é só uma peça de papel prensado, que serve para esfumaçar coisas. Sim. Isso aqui parece o estilo clássico, que é para raspar superfícies. Perfeito. Então a imagem ali era um afundado. Com grafite, a imagem é a deposição de grafite numa superfície. Eu tenho uma certa força, por isso que é desse tamanho, a caneta, eu tenho uma certa área aqui que me permite cobrir uma certa área com rabisco. Vou fazer uma Pentel virtual. Qual o sentido? Qual o sentido disso?
Então eu tenho um sofá maravilhoso do Charles Eames. Eu vou Uhum. fazer a versão virtual dele em 3D, o cara pode comprar, tá? Aí o meu avatar vai sentar no sofá. Tá? O que que eu vou sentir no meu corpo? Porque boa parte do bom design de mobiliário é a Sim, ergonomia, é a interface sim. do meu corpo com aquela peça. Inclusive, para quem eu que desenhei bastante imóvel, tem uma coisa curiosa que assim, você pode seguir todos os padrões ergonômicos, mas na verdade, só sentando você vai ter certeza de que se aquilo funciona. É impressionante. Tem que ter o protótipo, você tem que sentar e falar, funcionou. É E ainda impressionante. algumas pessoas diferentes sentarem, né? Para ver É, se as é, várias pessoas diferentes se encaixam é, aquele objeto. é. Ou seja, por que que eu estou fazendo isso lá? Se é um objeto de pura fruição visual, uma escultura, por exemplo, uma escultura. Então, sei lá, você pega um marinete, por exemplo, sei lá, sei lá, você pega qualquer grande escultor, aí você faz Davi, uma, pega um Davi da vida, um Davi de Pietà. Michelangelo, coloca lá. Pietà. Por quê? Porque o Michelangelo, por exemplo, o Davi de Michelangelo é uma coisa que muita gente não sabe, é uma escultura grande pra cacete. Ela em cima do pedestal tem 7 metros de altura. Só que você olha o Davi nas fotos, como eu vi, né? A primeira vez que eu vi o Davi, eu vi numa foto de um livro de história da arte. Eu jurava que era uma escultura de 1,5 metro de altura. Eu não Que fazia nem a Mona ideia. Lisa, a gente jurava que era gigantesca, e é um Que é a uma quatro. coisa desse tamanhozinho. Quer dizer, quando você vê ao vivo o Davi, você fala, puta merda, agora você entende a significação histórica, todo o simbolismo do Michelangelo. O Davi era um desafio para Roma, era Uhum. Florença desafiando Roma politicamente, Davi e Golias, né, tinha todo o contexto histórico, político ali, que você só entende vendo aquele Davi gigante que tem o tamanho de Golias. Aí você fala, Uhum. tem toda uma inversão de conceitos ali. Caramba, super legal, mas aí você vê o Davi virtual. Aí você fala, bom, eu vou dar um exemplo interessante. Na primeira cena do filme Covenant, eu não sei qual é a tradução em português, mas o segundo filme da série do Alien, do Uhum. Ridley Scott. É Lá. Covenant mesmo. É Aliens Covenant. Covenant, é? É. Covenant, é. A primeira cena mostra a primeira interação lá do empresário, que eu esqueci o nome, com o David, que é O, o androide uhum. que se revela o vilão da série, que é Sim. um androide perigosíssimo, que não tem respeito nenhum pela vida, ele está querendo brincar com tudo. E nessa cena, para muitas pessoas passa despercebida, que tem um fosso. Tem um pé direito relativamente baixo, tem uns 2,5 metros de altura, e tem um fosso que você desce, e nesse mesmo lugar onde tem o fosso, tem uma abertura, um buraco no teto. E ali tem uma cópia em escala 1:1 do Davi, do Michelangelo. E Hum, você só vê o tronco, você vê cortado aqui até mais ou menos a altura da virilha. Você vê só isso, você não vê o Davi inteiro. Ali tem todo um aspecto simbólico, que era o empresário que criou o Android e o Android questionando a própria existência, desafiando o tempo inteiro o empresário falou assim, mas por que eu tenho que te servir, sendo que você vai morrer e eu não vou? Porque o uhum. Android sabe que ele não vai morrer. Sim. E aí o empresário fica fulo nessa hora e fala, vem me servir chá. É uma cena genial. Você vem me servir um chá. E ele, como é um Android, tem que servir. Ele vai lá e serve o chá. Mas de Uhum. maneira bem desafiadora. Ele faz toda uma série de maneirismos desafiando, falando, você é um ser de carne e osso e você vai morrer. E o Davi ali no fundo lembrando Tanto a que a ideia de uma busca do criação. dono é a busca da imortalidade. Pois é. A busca dos deuses da imortalidade. Esse que é o grande plot vai do filme. Do Bem. filme. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque como você tem toda uma construção simbólica, todo um cenário virtual que eu vi ali na tela, eu vi na tela do cinema. Eu não vi eu. Seria como se fosse o metaverso. Aí eu chego no ponto mais importante do metaverso. Talvez o porquê do metaverso é uma grande discussão simbólica. Sim. Quem for criar coisas do metaverso tem que carregar ali no simbolismo para poder ter algum significado. Porque simplesmente ficar regurgitando marca lá para dentro vai saturar e vai saturar rápido, as pessoas vão ficar, sabe, da gastura? Sabe quando você come goiabada com doce Queira ou de não leite? queira, tá acontecendo exatamente isso com a EA Games que está sendo processada, porque elas estavam criando aquele loot box com coisas que, tipo, cosméticas que não faziam sentido nenhum para o jogo em si. Eles estão sendo Olha punidos por só. isso. É. Então, para que serve de fato no final, né? Ou seja, a gente tem que entender que se tem esse divórcio sensorial, a gente está falando a respeito basicamente de uma dimensão simbólica da existência humana. E Perfeito. aí você pega um filme como esse, o Covenant, tem essa cena genial, que vale pelo filme, porque o resto do filme é uma bobagem. Mas essa primeira cena vale pelo filme. Aí Verdade. você fala, caramba, tem uma discussão profunda ali. E tem todo o simbolismo em todo o ambiente que eles estão ali Me interagindo. lembra, isso aí me lembra muito Blade Runner. Mesma Bom, simbologia ali. aí o filme inteiro, né? E é do mesmo diretor, né? É do mesmo É, diretor. Tem um simbolismo ali. fudido. Né? E eu tô falando isso por quê? Porque tem uma. Se a gente está tentando reproduzir o mundo lá, já já vai ter gente discutindo se um edifício virtual lá no metaverso ele é sustentável. Aí você fala,
Vai aparecer essa discussão, anota. Será Vai. que esse edifício é sustentável? Porque ele é parecido ou não com o edifício que é sustentável no mundo real. Então, No aí real eu, faz eu, sentido. aí eu entro naquela discussão que tem uma questão do pragmatismo humano, da questão humana. Eu sempre dou um exemplo assim, por que que ainda o que está dentro do computador e a gente renomeia são pastas parecidas com arquivos? Porque a gente precisa de valores simbólicos, porque ela não precisa ser pasta, ela não precisa ter o nome de folder, Sim, né? sim. Site não precisa ter o nome de site, que representa lugar. Então, acho que tem uma questão da transferência também. Você tem que entender os valores que estão embutidos nisso, né? Que a grande discussão, por exemplo, que até o Neil deGrasse comenta bastante quando ele fala sobre vidas extraterrestres e tal, ele discute uma hora falando assim, talvez sejamos formiguinhas e alguém já tenha visitado, só que a gente não conseguiu enxergar isso. Simples Entender. assim, porque a gente não tem relação com a nossa realidade. A gente sempre tem que fazer um espelhamento. Talvez seja uma limitação. Sim, sim, não, mas a gente tem uma limitação cognitiva necessária, né? Uhum. E esse eu acho que talvez seja o maior perigo do metaverso, é a gente achar que a nossa limitação basta para entender as coisas. Perfeito, E a perfeito, gente entrar num loop cognitivo que fica repetindo a perfeito. mesma coisa, num disco quebrado conceitual, né? Isso é perigosíssimo, assim. É, e eu acho que talvez a discussão mais interessante do metaverso seja naquilo que talvez ele tende mais interessante para fora dele, e não para dentro. Tá. Então, por isso que eu falo muito do metaverso pela realidade virtual ou pela realidade aumentada, que são Perfeito. coisas muito diferentes. Bem, Para a realidade aumentada, talvez seja uma coisa muito interessante para a gente repensar mesmo a integração social humana em grande escala, de maneira muito palpável, muito concreta, lidando com as questões ambientais, sociais e culturais de fato importantes. Enquanto na realidade totalmente virtualizada, talvez a gente esteja criando aquilo que já, inclusive, a própria mídia já declarou em grande escala como uma prisão, Matrix, né? Então, Matrix, o jogador número 1, tudo isso. você fica ali circulando dentro de uma coisa simulada, meio estranhíssimo, assim. Agora, é bom lembrar, né? Isso não quer dizer que não seja profundamente interessante, talvez seja incrivelmente interessante. Agora, o que vem pela frente precisa ser melhor discutido, precisa ser discutido de maneira um pouco mais aprofundada. E eu acho que o ponto nevrálgico é, como eu coloquei nesse artigo, recomendo que vocês leiam, pode até colocar o link depois aqui, Não, o né? link vai estar aqui embaixo, galera. Vai estar ótimo. Que eu estou discutindo isso. O que é apropriado nesse contexto? O que é propriedade, até no sentido bem pragmático? De quem que é o que aqui? E, por outro lado, o que é apropriado? O que cai bem, o que cai mal? Qual é a etiqueta desse ambiente? Para quem despreza um pouco a noção de etiqueta, lembra que você não despreza, não. Não, Quem que não, sai não, pelado na não. rua, quem que sai insultando as pessoas à torta e direita, tem toda uma série de práticas sociais que tornam viável e interessante e profundo o As convívio humano. famosas máscaras sociais. Onde elas estão e quais são elas que vão aparecer no metaverso? Quais são elas? Talvez a gente entre num processo de experimentação muito interessante no metaverso, mas tem todas essas consequências previstas e imprevistas que a gente precisa começar a discutir com mais propriedade. Por isso que eu falo lá nesse artigo, vai discutir metaverso? Vamos começar a discutir o oikos também. O Uhum. oikos é o que é apropriado. Perfeito. E aonde você está, como é que você está. Mas só uma discussão, você falou a respeito do site, né? Uhum. Quando a gente fala a respeito dessas metáforas que a gente usa no meio digital, o pessoal fala muito o termo skeuomorfismo, que vem do inglês skeuomorfismo, skeuomorphic, que é o quê? Quando você simula algo material dentro do sistema virtual. Ah, Então, por exemplo, você legal. tem pastas, você tem o lixo, você tem como metáfora de valores que a gente compartilha. Então, pasta é para guardar informação. Lixo é quando você quer que essa informação vá embora. Desktop é o tampo da mesa. Então, Sim. desktop lá ao fundo é o tampo Tablet, da né, mesa. cara? Que é a palavra mais velha que anda para trás. Pô. Qual que é? Desculpa. Tablet. Tablet, pois é. Que são metáforas, né? Então, inclusive, na interface gráfica do usuário, essa que a gente usa no computador, um mouse, teclado, janela, menu, etc., essa tem nome, chama metáfora do escritório. Isso foi criado na Xerox, no final da década de 60, começo de 70, 50 anos atrás, com uma metáfora, para poder pegar o universo computacional e apresentar para o público de um jeito palatável. É uma metáfora. Isso. Já era metaverso. Eu estou Fato. entrando no metaverso do escritório simulado na tela do computador. O que aconteceu? Nos últimos 15 anos, começou a se criticar profundamente o skeuomorfismo, essa simulação dentro do computador. Foi aí que surgiu essas diretrizes de design visual para interfaces do usuário que não são skeuomórficas, que são áreas gráficas, áreas visuais, transparência, sobreposição. Você se libertou desse skeuomorfismo. Demorou aí quase 50 anos. Nossa, que Só que legal. aconteceu o seguinte,
você tem uma memória coletiva em cima disso. Perfeito. Então, você usa uma imagem de um disquete para dizer gravar. E aí, quem nunca viu um disquete na vida, acha que aquele símbolo significa gravar, e não a metáfora de um disquete. Exatamente, que é o que está acontecendo com as novas gerações, profundamente. Exato. Que dizem que tem máquina de escrever que imprime na hora. Aliás, máquina de escrever é um computador que imprime na hora. Exato. Você tecla e já sai impresso. Exato. E que se alguém, eu soube dessa história, alguém que mostrou um disquete físico para uma criança, falou, olha, é o sinal de salvar impresso em 3D, que é totalmente uma inversão. Sim. Agora, esse é um lado. O outro lado que a gente não consegue escapar, que acho que é a parte mais importante, e é um aspecto muito importante do meta-design. E boa parte do meu trabalho com meta-design tem a ver exatamente com o metaverso. É uma relação direta. Foi por isso que eu desenvolvi. Sim. Que é o quê? Topologia. O que é topologia? Topologia é o espaço conectivo. Não é o espaço vivencial aqui de carne, ossos e tijolo, pedra, madeira, ar. É o espaço de conexão. Por exemplo, qual é o caminho que você faz entre a sua casa e a padaria? Imagina o caminho na sua cabeça. Você não vai em linha reta. Você faz um caminho todo tortuoso para descer do prédio, ou sair da sua casa, vira na esquina, dá uma volta. Linha reta só o super-homem poderia ir, furando parede, quebrando tudo para linha reta. Não tem como. Esse espaço... Na verdade, só se a Terra fosse plana também, porque acredita que não é plana, você vai fazer uma curva. Vai fazer uma curva. Você quer ir para a Alemanha, você vai ter que fazer uma curva na superfície do planeta, inevitavelmente. Agora, esse espaço conectivo também é o espaço da internet. Quando eu clico no link, vou daquele link para algum lugar. Não, e também é todo confuso, né? Ele não é um link direto, ele vai batendo em roteadores totalmente confusos. Totalmente. Mandar um e-mail para você ou gravar o que eu estou gravando, com certeza está espelhando isso num servidor na PQP, do Zoom, e voltando para cá. Perfeito. Esse é o espaço topológico, que ele é tanto de carne e osso quanto virtual aí. Essa exploração é que vai ser interessante no metaverso. As pessoas se acostumarem com a ideia de que existem dois tipos de espaço. Esses espaços geométricos das distâncias demarcadas, físicas e intransponíveis, e esse espaço da conexão, que, por exemplo, eu estou pertíssimo de você agora, apesar de eu nem saber onde você está, a gente está pertíssimo, estamos aqui falando. Esse lugar que a gente está compartilhando agora existe, para mim, para você e para quem está escutando o podcast. Perfeito. O espaço existe de verdade. Ele não precisa existir com tijolos, a gente não precisa estar no mesmo lugar no sentido geográfico. Sim. Mas, cognitivamente, a gente está compartilhando tempo e espaço. Sim. Aí, isso que eu acho que é a parte mais interessante. E é aí até mais louco, que é uma coisa que eu coloquei no meu TCC quando eu estudei os espaços de trabalho, que se ajudou bastante. Uma coisa que eu botava uma frase que a gente está em vários lugares diferentes em tempos diferentes. Perfeito. E vai ficar cada vez mais complexo isso. Cada vez mais complexo. E aí que a gente chega no ponto central, que é, quando você vai na legislação e nos estatutos, nas normas, a gente está pensando naquele espaço, no espaço de tijolos, de distâncias, de fronteiras muito bem delimitadas. Uma nação é o que está para dentro de uma fronteira, não é isso? Isso que define uma nação, está para dentro de uma fronteira. E aí só que a gente está compartilhando tempo e espaço de maneira que você está em vários lugares ao mesmo tempo, em tempos diferentes, como você mesmo falou agora. E aí? Como é que fica o meu senso de pertença? E daí volta, eu acho que daí volta, de certa forma, aquela história da tribo, né? Fica tribal, não mais regional. Você se reconhece por tribo. Não importa onde estejam. Exatamente. Aí um dos termos antropológicos mais fundamentais é a ideia de comunidade, que é a ideia de pertença. A quem que eu pertenço e quem que pertence a mim, no sentido de pertencimento mesmo. Então, um amigo, eu pertenço ao mesmo grupo que ele pertence. Sim. Um amigo. A família, a mesma coisa. É a ideia de comunidade. E a comunidade, por incrível que pareça, ela é topológica. Ela nunca foi geográfica. Ela sempre foi topológica. Ela sempre foi quem eu conheço. Se o cara viaja para outro lugar ou morre, eu continuo conectado àquela pessoa. Fato. Então, ela foi, historicamente, circunstancialmente, ela foi local. A aldeia, né? A aldeia tinha um espaço. Mas a aldeia movia, a aldeia crescia, ela diminuía, pessoas morriam e nasciam. E ela se transmutava o tempo inteiro. Os povos tribais são povos nômades. O tempo inteiro se movendo no território, mas a relação deles com o mundo entre si permanecia relativamente inalterada. Ou seja, como é que vai ficar isso no futuro, quando a gente retomar esse princípio? Porque o McLuhan falava disso na década de 50. A aldeia global era isso. Aldeia global. A partir do momento que a gente retoma eletronicamente esse senso de pertença, que não é mais territorial, ele é familiar, ele é comunitário, ele é político,
ele é econômico, mas ele não é exatamente territorial. O território é um pouco uma das ferramentas em que essa cognição acontece. Até Como é que a gente vai porque, dominar até esse porque, assim, governança? se a gente for jogar numa questão bem filosófica, até zoando um pouco a história, o ser humano ele é muito limitado porque ele tem que entender o pertencimento e ele tem que entender sentido e achar também uma coisa que todo mundo fala que o ser humano ele tem a mania de tentar achar uma lógica onde não tem lógica, né? Então tem essa limitação também cognitiva nossa, assim, do ser Sim, humano. sim. Tipo, eu tenho que estar no espaço, eu tenho que entender esse espaço, eu tenho que achar uma lógica para isso. E às vezes as coisas Uhum, elas simplesmente não têm lógica, como a teoria do caos, por exemplo, que se baseia uhum. toda nisso. O que você pode entender, acho que pode ser entendido de maneira um pouquinho diferente, que assim, as coisas podem até ter uma lógica delas. Isso não quer dizer que a gente consiga entender ela. Perfeito. E não entendendo, mesmo assim, a gente tenta estruturar alguma forma de interpretação que permita navegar nesse ambiente que a gente não entende. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, o mito, que é uma forma profundamente interessante de fazer sentido no mundo, é É. uma forma sintética, que hoje em dia é desprezada, né? Na sociedade industrial, o mito é, tanto que é sinônimo de mentira, né? Mito, isso é mito, né? Mas isso me assusta porque eu estou vendo um certo retrocesso que tem algumas pessoas, e também é o trabalho aqui do podcast que tomou forma por causa disso. Uma coisa que o cara do Space Today, que é um cara que eu adoro, por exemplo, Sérgio Sacani, ele comenta muito, ele fala, cara, deixaram tanto as portas do terraplanismo abrirem. Não veio nenhum Uhum. cientista aqui trocar ideia, porque, na verdade, pô, vou ficar perdendo tempo na internet, eu tenho que fazer paper, tenho que fazer um monte de coisa. E a gente deixou um terreno tão árduo aí que agora está sendo uma porrada. Que esse é um dos Uhum. objetivos do podcast, assim, tipo, o que é o trabalho que a gente realmente realiza, né? Então vamos pegar essa mídia e se apropriar agora da mídia, vamos parar de falar que ela é inimiga e vamos se apropriar, que é interessante, é Sim. importante. Mas com certeza, isso, por exemplo, a própria ideia do terraplanismo, todo o negacionismo científico, ela tem muito mais uma conotação micropolítica, não é nem macropolítica, é É, micropolítica, é, que é desafiar a autoridade. Não, então tá todo mundo achando que a Terra é esférica, é um globo, eu vou achar que ela é plana só porque é minha opinião. Cara, não é uma questão de opinião nesse sentido, não é exato, opinionismo. exato. É produção de conhecimento e entendimento das coisas, uma interpretação refinada do mundo, que é isso que Uhum. gera a percepção de que o mundo é esférico. Olha, desde a antiguidade você sabe que o mundo é esférico. Só gente muito ignorante não sabia disso. Sim. Até enfim. Mas falando um pouco sobre mitos, sobre a Você forma sabe de que interpretação, né? eu comentei, desculpa só para Imagina, fechar aqui esse imagina, por tema, mas favor. eu comentei isso porque esse tema me incomoda de uma magnitude que eu consigo entender uma pessoa não aceitar que o homem foi para a Lua, mas eu não consigo entender de uma pessoa falar que a Terra é plana, né? Assim, Porque é muito tipo. sim, sim. Você viu o Não, documentário Terra Plana no Netflix? não vi. Cara, Mas eu é uma. sugiro, porque é engraçado, porque eu também fiquei de não ver. Falei, cara, não vou ver, puta, dá bola para esses caras é foda. Mas, na verdade, eles vão acompanhando e os caras vão tentando provar que a Terra plana e não conseguem. E eles vão Não dando consegue. desculpa. É muito legal, é muito bom. É muito bom. A coisa vai desmoronando por conta própria, né? É um, Sim, é um, sim, sim, é sim. um absurdo, assim, né? Mas Porque voltando. as coisas não param de pé, né? Os argumentos não se estruturam, mas a grande questão nessa hora, porque é um pouco ponderar, e tem um pouco a ver, sim, com o metaverso nesse sentido, porque não é porque um argumento é verdadeiro que ele é creditado por muita gente. E Perfeito. vice-versa. Não é porque o argumento é mentiroso e problemático que ele não é acreditado por muita gente. E é importante a gente perceber um pouco as disputas cognitivo-políticas que estão acontecendo. E eu tenho a impressão que o metaverso só vai ficar mais complicado, mais difícil de compreender onde é que você está. Tem um princípio de entendimento aí, que tem a ver com essas inferências, que é o princípio da esquizofrenia, né? Que Tá, é tá. quando você tem duas informações conflitantes e você se sente obrigado a acreditar nas duas, você vai ter que criar dois Hulks. Um que acredita numa informação, outro que acredita na outra. E aí, em geral, isso não acontece no mesmo nível cognitivo. Acontece sempre em níveis diferentes. Um nível é explícito, claro, está todo mundo vendo, então você acredita naquilo de maneira explícita, porque as pessoas declaram para você: olha, veja isso é um fato. E o outro tem muito mais a ver com uma presunção sua. Você vê os fatos e você tentar fazer sentido deles e você começa a acreditar nessa outra coisa. Quando você tem esses dois sistemas de crença conflitantes, você vai ter que rachar você em dois para poder acreditar nos dois. É isso que o Bateson chamava de duplo vínculo. São vínculos duplos, né? Você Ah, puxa que um vínculo louco. aqui, outro vínculo aqui. Você racha a sua psique em dois. Só que assim que você rachou em dois, na hora que você esticou, vamos supor que seria uma peça de vidro, a sua psique, ela não vai rachar bonitinho numa linha, ela vai fragmentar milhões de pedaços.
aí está instalada a esquizofrenia. Você não é mais dois, você é múltiplos. E aí é um problema, porque a dificuldade de entender o mundo só aumenta. E o grande problema político que a gente vive no mundo hoje, é essa esquizofrenia galopante, porque o que é verdade? Milhares de interpretações diferentes, milhares de maneiras de ver isso de maneira diferente, e você deveria ter acesso a alguma forma, as pessoas médias deveriam ter acesso a algum tipo de noção histórica para poder perceber uma certa continuidade, para poder dali tirar um sentido minimamente coerente, e acabam não tendo. Acabam passando, enfim, horas discutindo fofoca de atores e cinema, discutindo horas, moda, isso é o que... Fake news, cara. Exato. Pois é. Nada mais é do que essa construção, ou desconstrução, né? Desconstrução. Não, o que acontece? Aí isso floresce, né? A fake news floresce no contexto esquizofrênico, né? Porque aí fica opinionismo. Eu discordo de você, mas discorda baseado no quê? Então, mas aí são as famosas inferências, né? Mas, enfim, não sei até onde a gente vai aqui, né? O que você me botou um limite aí. Porque... Não, vamos indo, cara. Fica tranquilo. Vamos indo. Eu gosto de conversar com você isso daí justamente porque a gente está conversando de algumas coisas um pouco mais palatáveis, entendeu? Discutindo algumas coisas que são importantes fora desses contextos, né? O que me preocupa quando você fala sobre fake news, sobre essas relações, o que me preocupa eu acho que a gente tem a obrigação moral como professor, tal, como de explicar para as pessoas, a internet está aí, né? As informações estão aí. Vamos entender como obter as informações e não aceitar as informações como elas são, porque eu acho que em relação à mídia, a nossa cabeça em relação à mídia, eu acho que ela ainda está pragmática. Assim, o que vinha na TV era o que eu tinha para acreditar e eu tinha como mídia. Porque agora a mídia não é mais unilateral, como você falou da esquizofrenia, é a mesma coisa, ela é pluri, né? Como é que eu averigo? Como é que eu faço uma dupla checagem, uma tripla checagem? Eu acho que isso que é importante na hora que a gente cai nessas discussões, porque o que falta é isso. Sim, a família se torna esse locus que você fala, né? E daí tudo que vem da família, então, é importante. Meio me remete, sabe, o quê? Quando os povos nômades, eles ficavam em volta da fogueira, ou em volta do pajé que contava as histórias, né? Depois, até tem um livro muito bom que é o Beyond Cidadão Kane, que não é um livro, é um documentário que fala sobre a mudança do olhar dessa figura, que é a pessoa, né, central da família, para a televisão como uma mídia. Então, as poltronas viram para lá, tem todo um estudo para isso que eu acho fantástico. E agora, para onde as poltronas estão viradas? Né? Quem vai ditar as questões? Eu acho que é uma questão bem, bem importante isso. Sim, crucial. Tem uma questão aí que me preocupa muito quando a gente vai tentar lidar com as fake news a partir da ideia de checagem. Tá. É importante checar, senão a gente se perde nos dados e pseudo-dados, muitas vezes, né? Mas, por outro lado, existe uma coisa de conhecimento histórico. E aí é impressionante o que aconteceu. A gente perdeu alguns elementos fundamentais de ensino de ciências humanas, né? No sistema de ensino fundamental e médio. Isso se perdeu, isso foi desmontado no mundo inteiro, não só no Brasil, a ponto de algumas questões que são historicamente muito bem conhecidas serem tratadas como interpretações. É o que aconteceu, não precisa ir longe. longe. Monteiro Lobato, que foi rechaçada 2 anos atrás. Mas em que sentido? Explica aí. Porque o Do Monteiro sítio do Lobato é Pica-Pau problemático Amarelo. mesmo, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele coloca a Anastácia, que é uma negra, né? Ali naquela posição de empregada, só que naquela época a visão era outra. Você tem que entender essa visão. E daí ele foi ressignificado agora, e o pessoal discutindo que não deveria ser, que deveria. Eu sou um cara que eu acho que pode se reescrever, mas não esconder o que existiu. Entendeu? Eu acho que. Uma coisa é a obra do Monteiro Lobato. Isso. Ele Quanto escreveu aquilo e obra. acabou. Aquilo está escrito. A outra coisa é você achar que hoje em dia a moralidade dele é aceitável. Mas estavam querendo Então, reescrever ele na história, falar que aquilo não deveria ser nunca mais publicado. Não, aí é inevitável, não tem nem como. Isso é censura, né? Não tem como, né? Outra coisa. O que é importante é, se alguém hoje em dia publicar, como está acontecendo, publicar uma coisa com teor similar ao dele, aí é um problema. Porque aí você está... Até um humorista outro dia falou assim, né? Que o discurso racista, classificar o discurso racista como livre expressão é a mesma coisa que classificar um tomate
como fruta. Tecnicamente mas se você cortar um tomate e colocar numa salada de fruta, vai ficar ruim pra caramba. Então é esse negócio, né? Quer dizer, quando a livre expressão automaticamente tem a ver com opressão, violência, redução de direitos de outros povos, é um problema, porque a livre expressão nessa hora, ela é, na verdade, uma forma de opressão, né? Então, não é só uma livre expressão de uma opinião, é uma livre expressão para ter um efeito sobre a vida de alguém, e é um efeito imediato e problemático pra caramba. Que é o que a gente está sofrendo hoje nas mídias com a questão dos clickbait, né? O cara bota uma frase ou um olho, né? Ou um título em algum lugar para falar de alguma coisa e dá um clickbait, que é o que chama. Essa é a estratégia, por exemplo, de marketing dentro das mídias sociais. Você cria um clickbait para a pessoa aí, na hora que ela vai ver, não é bem aquilo, mas fica naquela superfície, é a mesma coisa que acontecia no jornal, né? Você via só o olho da chamada, ou a matéria e o olho, e já interpretava o que seria o conteúdo, e às vezes o conteúdo não tem nada a ver com o que está sendo a chamada. Nada aquilo. Isso é bom. Isso jornais já praticam isso há mais de 70 anos, né? Então Mad Men mostrou bem isso. A manchete, né? A manchete é uma coisa, a notícia é outra, né? Então, mas eu acho que aí, voltando para a questão dos fake news, me parece que o aspecto fundamental é o conhecimento histórico. Ou seja, por que é que a gente fala que é importante cotas, por exemplo, para descendentes de africanos no Brasil, né, de afrodescendentes? Por que é importante a cota? E é óbvio que é importante a cota e tem que existir. Sim. Porque existe uma injustiça histórica, que não é uma questão de opinião, é um dado estatístico. Aproximadamente de cada 10 africanos que foram trazidos para o Brasil, 8 foram mortos. Não é que eles morreram de causas naturais, eles foram mortos violentamente. E aí, isso é um genocídio, isso é um fato histórico. Mas não é bem assim, porque na verdade é controverso. Não, é um dado estatístico, é só você cruzar os dados de importação de escravos e o número de pessoas negras, né, de origem africana, que sobreviveram na época da abolição da escravatura. Você vai perceber que tem uma discrepância estatística ali, você fala, como é que se resolve isso? É muito menos gente do que deveria existir. Se aquelas pessoas que chegaram aqui tivessem procriado, tivessem prole, filhos, etc., quantos seriam? Seriam aproximadamente 10 vezes mais do que existiam. Caraca, assustador. 10 vezes. É assustador, E assim, é interessante, esses dados, muitas vezes, eles são não discutidos, não apresentados, não falados. E é uma coisa interessante, por que as ciências humanas são fundamentais para você colocar? Você tem que ensinar desde criança, adolescentes, tem que ter essas ciências humanas. E hoje em dia tem uma pressão enorme para ensino do chamado STEM, né? Que é aquela sequência de conteúdos relacionados a ciências exatas, tecnologia, matemática, enfim. E em detrimento do ensino de ciências humanas. Por quê? Porque o STEM é muito mais pragmático, né? Você aplica mais rapidamente, você tem resultados. E ciências humanas é um pouco uma discussão do sexo dos anjos. É vendido dessa maneira. Sim. É um papo furado, uma coisa que não chega a lugar nenhum. Quando é o contrário. Sim. Quando um adolescente de 16, 17 anos se olha no espelho, ele está vendo o quê? O que ele vê no espelho? Se ele estiver só vendo ele, a pele dele, o corpo dele, preocupado com a forma física, estou fortinho, não estou bonito, estou feio, temos um problema. Porque ele precisava ver no espelho, ele precisava ver uma raça, ele precisava ver uma classe social, ele precisava ver uma pessoa que mais ou menos apta para tais tipos diferentes de atividades sociais e profissionais. Ele podia estar vendo um cidadão, ele podia estar vendo alguém com uma orientação sexual, ele está vendo um monte de coisas diferentes. Se ele está só preocupado com a aparência dele e como é que ele é bem sucedido nas relações afetivas, sexuais dele, porque é um pouco o que está se vendendo em todos os lados, ele não está mais vendo uma pessoa, né? Ele está vendo ali um atleta, alguém que vai ser bem ou mal sucedido, ponto. Tem toda uma série de camadas de autopercepção que você só consegue ensinando antropologia, psicologia, sociologia, história, filosofia. Sem isso, não tem como a pessoa saber quem ela é. Saber quem ela é. Então, quer dizer, você valoriza pra caramba um conhecimento baseado em ciências exatas, que é importante. Eu sou fascinado com matemática. Quem sou eu para dizer que matemática não é incrível? Sim. Aliás, é uma linguagem universal. Exato. Está mais para a linguagem. Pode ser uma interpretação, mas é uma coisa incrível, fascinante, né? Mas, por outro lado, quem sou eu enquanto pessoa? Quem sou eu? Hoje, no Brasil, com a minha origem, com a minha história, quem sou eu? Onde eu estou? As minhas ações têm que alcance? Então, fica um pouco esse delírio, por exemplo, esse culto à fama que tem hoje em dia, né? As celebridades. Boa parte dos jovens sonham ser celebridades, né? Porque assim, eu sei, quando eu for celebridade, eu vou ter conforto, eu vou ser amado, eu vou ser acolhido,
É essa imagem que o jovem tem quando ele vai virar celebridade. Mas ele vai mesmo? Ou seja, que tipo de vida tem essa celebridade? E outra... Isso é muito legal, porque tá abrindo umas discussões, esse negócio, que é... E as celebridades, como é que elas se comportam, né? Porque daí tem gente que não tá preparada para isso, né? Não, sim. Tem gente que fala, Mas meu, quem não, tá, né? não dá, tipo, um monte de gente me perseguindo o tempo todo, é um problema, né? Não, mas é Então é uma uma coisa discussão... absurda. Não, mas quem está preparado para ser uma pessoa que abdica da vida pessoal para ser uma imagem de si mesmo? Porque é isso que é uma celebridade. O cara Exatamente. deixa de ser alguém para ser uma imagem projetada que ele mesmo inventou, talvez com a ajuda de alguns profissionais, para criar uma imagem. Quem está pronto para ser isso? Assim, é interessantíssimo. Saiu esse documentário. Eu sou fã de Beatles, né? Mas saiu o Get Back, né? Esse É o Get Back, documentário. na Disney Plus. 6 horas. Eu achei insuportável, porque basicamente o que eu vi ali? Tinha uma informação nova, porque eu sou fã mesmo, conheço Beatles bastante. Tinha uma informação nova, que era ver os caras em momentos de intimidade, discutindo entre si, quebrando pau meio em off, assim. Eles brigavam muito menos do que eu imaginava, achei que eles brigavam muito mais. Isso é a primeira coisa que me chamou atenção. Mas a segunda coisa que me chamou atenção é que eles eram uns moleques mimados, sem a menor noção do que é a realidade social que eles viviam, porque eles desde os 19 anos, eles eram tratados como deuses. Uhum. Como é que o cara vai ter alguma noção do que é a realidade vivida por outra pessoa? Ele já Nenhuma, viveu no próprio metaverso, né? Se a gente for considerar. pode até ver dessa maneira. Quer dizer, o George Harrison, por exemplo, quem sou eu? Eu sou o irmão mais novo, quase isso, do John Lennon e do Paul McCartney. Mas qual é a minha chance de compor as minhas músicas? Então, eles se sentiam uma celebridade, tratado como Deus, mas você não pode publicar suas músicas. Quem publica são os dois irmãos mais velhos ali, você fica na tua. Que tipo de situação é essa, né? Um assédio moral o dia inteiro. Tem uma história que eu não sei onde que eu vi, que acho que era o Mick Jagger fazendo um programa de TV como convidado, e aí quem estava recebendo ele falou que ficou chocado, que ele fazia assim, ele estava lendo o script e falou assim, Coca Diet, e continuava lendo. No ar, assim. Quem escutasse trouxesse uma Coca Diet para ele, porque era absolutamente normal que ele fosse tratado daquela maneira. Como é que eu vou confiar nessa pessoa para escrever a música que eu vou me espelhar e falar, nossa, ele disse tanto sobre quem eu sou? Sério? Tem um mínimo uma disjunção muito estranha ali, né? Como é que fica uma coisa dessa? Então, e esses não são os mitos modernos? Que você fala que tem uma desconstrução, mas esses não são os mitos modernos? Não existe uma ressignificação do que é mito? Não, mas acho que a gente nunca perde a noção mitológica, ela está sempre com a gente, né? A gente chama... O Jung falaria para a gente que o mito ele está vivo na nossa psique, no nosso subconsciente, inevitavelmente. É o que a gente chama de real no nível mais profundo. Perfeito. Ou seja, o que é valioso. Agora, o que acontece nessa hora, quando eu estou me espelhando numa celebridade, qual que é o valor que tem de eu ir na esquina e, sei lá, plantar uma planta e cuidar dela? Qual que é o valor que eu tenho de cuidar de mim mesmo, não no sentido de eu virar um cara fortinho, todo em forma, mas cuidar de mim mesmo no sentido de eu me conhecer e saber o que me mobiliza. Por que eu choro quando eu vejo algumas coisas e outras não? Por quê? Qual é a relação que eu tenho com meus pais, com meus irmãos ou irmãs, filhos e filhas, netos? O que importa isso? Existe uma situação aí, uma situação conhecida desde a antiguidade chamada idolatria. É idolatria. Idolatria é quando você pega um ser ficcional, baseado talvez em alguém que tenha existido ou não, e você olha para aquilo e fala, isso eu vou adorar. Eu vou adorar um ídolo, né? Um objeto. Não é uma pessoa, é um objeto. Um objeto. A gente está vivendo cada vez mais isso, pessoas que se reduzem a ídolos. E tem um conflito grave. Quase toda celebridade que você conhece um pouquinho da intimidade, o cara fala que ele vive um conflito entre ele ou ela e o ídolo criado em torno dele, dela. Essa divisão da pessoa, né? Então, aonde é a sua área de atuação e como você está se portando ali, qual é a sua representação simbólica, né? Imagética daquilo. Sim. E um descolamento, né? Quantos filmes que a gente assiste que valoriza a vida cotidiana? De acordar, levantar, trabalhar, fazer alguma coisa, voltar, dormir. Sabe, como algo... Quase todos os filmes que a gente vê são situações excepcionais. Sim, ou batalhas, multiversos guerras, agora. De multiverso. Bom, pega o mundo Marvel, basicamente é isso. O que é aquilo? É só gente excepcional vivendo situações excepcionais. Sim. Aí você fala assim, são exceções, né? Aí é muito estranho esse discurso. É uma narrativa muito estranha. Um pouco o metaverso, um pouco essa promessa? Um pouco já era o Second Life, um pouco essa promessa? Então, seja excepcional
situações excepcionais. Ou seja, É uma discussão que o pessoal está tendo, é assim, que o metaverso é um dos discursos, né? Discurso até da venda do próprio metaverso, que eu já vi em algumas reportagens, alguns lugares, é que aqui você pode ser aquilo que você não é na vida real. então, Sabe? Falar, tudo então aqui bem. você pode, sei lá, ser um super-herói, aqui você pode, então você pode viver aquilo que não é. Então, peraí, aquilo que você é ruim? E o quanto não é um Bom, espelhamento? Sei lá. não, a gente pode até entender o metaverso, até no sentido de saúde mesmo, criação de saúde mental, no sentido de você poder explorar outras dimensões da sua psique Perfeito, que esse corpo aqui não permite. perfeito. Legal, interessante, mas o quanto isso depois vai ser reintegrado quando você sair do metaverso Ressignificado, né? e ressignificar para você mesmo. Então, sei lá, um cara como eu querer viver uma aventura de uma adolescente, uma menina adolescente. O que significa? O que eu estou atrás quando eu vou fazer uma coisa dessa? Nada errado, tudo bem. O cara quer experimentar isso, tudo bem. Agora, como é que ele reintegra isso nesse cara aqui? Como é que isso é reintegrado depois? Como é que isso funciona? Ou vice-versa. Uma menina adolescente viver uma vida de um cara de meia idade, um homem de meia idade. O que significa isso? Ou então, sei lá, alguém querer viver a vida do Thor, do super-homem, sei lá o quê. O que significa isso? Como é que isso vai ser aquele significado? E quando eu falo do cotidiano, vou dar só um exemplo ainda do cinema, porque eu acho que o metaverso vai beber muito no cinema. Sim. Tem um autor de cinema que eu acho muito interessante, que é o diretor de animação japonês, que é o Miyazaki, né? Miyazaki. O Hayao Miyazaki. Quase todas as histórias dele, ele faz uma declaração de amor ao cotidiano. Ele descreve o cotidiano das pessoas com cuidado, que você fala, por que ele animou isso, sabe? Ele anima uma bicicleta caindo no chão, sabe? Perder tempo animando isso. Se fosse um filme da Disney, só vou animar coisas muito chamativas, charmosas e incríveis. Não vou animar a gota de chuva caindo no chão, a gota de chuva caindo numa pétala de flor e dobrando. Por que é isso? Isso sabe, coisas que a gente poderia ver como simplórias, mas tem uma beleza incrível, né? Uma beleza do detalhe que Sim. expressa um cosmo muito maior e muito mais sofisticado. Sim. Quando a gente fica preso só nessas situações excepcionais de coisas que estão banalizadas hoje em dia, extrema violência, tudo em jogo, a vida inteira em jogos, atos que são apresentados no cinema como atos heróicos, que muitas vezes eram atos ignóbeis. Ué, se for ver não tem histórico, tem uma discussão que eu acho que você não viu. Teve um microfilme que saiu faz muito tempo antes da Disney comprar o Star Wars, né? Comprar a marca, que eram dois Stormtroopers discutindo entre eles numa cantina, falando: Meu, você viu aquele assassino, filha da mãe? Matou mais de 1 bilhão de pessoas na Estrela da Morte. É um rebelde assassino. Putz, grila, eu não acredito. Luke Skywalker, Nossa, né? quem que é Luke Skywalker? Meu, esse cara é um assassino. A gente tem que pegar ele. Tipo, é muito engraçado essa discussão. Acho que a brincadeira era o 11 de setembro do Império, né? Seria Alguma isso, coisa assim. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Pô, tem todo um jogo aí ideológico interessante, quer dizer, super crítico, né? Quer dizer, agora, sei lá, o que é uma vida cotidiana? O que é viver um cotidiano, sabe? Um pouco assim, parece que eu tô aqui louvando a mediocridade, né? A vida sem graça do cotidiano. Mas é o contrário. Mas será que é sem graça? Então, será que é sem então, graça ou se fez sem graça, entendeu? Exato, Até exato. que ponto é Não, e tem uma coisa, né, Hulk? Você, assim como eu, você trabalha no que chama-se artes. Uhum. E assim, boa parte das pessoas que estão aqui escutando também trabalham no que chama-se arte. O que é arte? Arte é produzir coisas. Então, design é arte, arquitetura é arte, cinema é arte, música é arte. Produzir coisas. Não é só arte no sentido daquilo que está na galeria. Arte pode ter utilidade, né? Todo mundo que trabalha com arte sabe que tem um cotidiano que é pouquíssimo glamouroso. Tem nada de glamour. É uma repetição. Parece que você está meio perdido no labirinto, não dá meio nada. De repente aparece um troço legal. Pô, isso é legal. Aí você começa a dar atenção para aquilo vai crescendo. Tem um cotidiano, né? Que no alemão é bonito, é uma palavra que chama Kraft, né? Kraft no sentido de um ofício que você faz todo dia um pouco. Todo dia um pouco, todo dia um pouco. Não tem glamour nenhum nisso. Não. Nenhum glamour. Não. Mas é incrivelmente saudável para quem vive isso. É uma coisa muito autoconstrutora. Você vai se constituindo. Reflexiva. Exato. Quantas você vezes se constrói enquanto ser, né? Quantas vezes você fez eu lembrar de um negócio que foi uma coisa muito importante na minha virada de chave, por exemplo, que eu tenho o espremedor aqui do Philip Stark, que na época da minha faculdade eu odiava esse cara. Achava eu odiava. Por quê? Porque eu tentei espremer um limão, um espremedor que um dos alunos levou lá, que inclusive era a turma que você deu aula, e aí não espremia. A gente começou a questionar se esse espremedor era bom ou ruim, e a gente chegou à conclusão que era ruim. 2 anos depois que eu me formei, já estava com nó, eu vi uma matéria dele, daí eu falei, cara, eu fui muito idiota. Porque ele falava assim,
Você está discutindo se o meu espremedor ele espreme ou não limão? Tô. Então eu consegui o que eu queria. Eu quero a discussão. Uhum, Eu não quero saber se ele funciona ou não. Então, uhum, meu uhum. princípio é esse. Aí você começa a entrar no modo reflexivo, mas você tem que se permitir também. Sim, 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 sim. E tem tanta coisa à nossa volta, quer dizer, por exemplo, uma coisa que tem muito a ver com o metaverso. A gente vive num mundo hoje que vai ser cada vez mais predominantemente habitado por pessoas de classe média. Sendo que era, até muito pouco tempo atrás, um mundo predominantemente habitado por pessoas de classe baixa. A vida de classe média é uma vida relativa ao conforto, relativa à riqueza, você tem uma certa um Posses, né? certo trânsito pela sociedade, né? Você consegue fazer coisas, né? Rapidamente, a pessoa de classe média, ela adentra um mundo de autorrealização. Você quer agora se autorrealizar, você não está mais sobrevivendo. Você quer se autoconstruir enquanto alguém que tenha especialmente alguma forma de atividade criativa. Isso aconteceu rapidamente. E mais, você tem uma visão minimamente crítica da sociedade, você se julga no direito de observar e ter opinião sobre as coisas, coisa que alguém está na classe baixa tá numa situação de tanta fragilidade social que dificilmente vai ter tempo para poder dedicar Exatamente. Acho que neurônio para isso. isso é bom. O que significa isso? O que era uma celebridade? O que era um artista? Vamos colocar dessa maneira. O que era um artista bem-sucedido na década de 70 e 80, em termos globais? E o que é um artista bem-sucedido hoje? Naquela época, a gente associava diretamente sucesso enquanto uma pessoa criativa e fama. E fama em níveis globais, tipo Michael Jackson, tipo Beatles, tipo pessoas muito famosas, Chico Buarque, unanimidades, assim. Quando você começa a viver numa sociedade que muita gente tem escolaridade superior, capacidade criativa, capacidade crítica, por mais que seja equivocado, do tipo Não, mas negacionista, tá? Mas ele tem. teve acesso a tudo isso. Né? Ele tá tentando pensar, o cara, né? Começa o seguinte, o que é... Você não consegue mais uma paridade direta entre sucesso criativo e fama naquela escala. Não tem mais. É muito cacique para pouco índio, digamos assim, né? Sim, Numa linguagem bem chula. sim. Significa que, então não vai ter, então não vai acontecer? Não, a gente já Não, está tá vendo isso. acontecendo, os micro-influenciadores são isso. Exato, exato. Só que assim, o que importa mais nessa hora, de fato, é aquilo que você está fazendo, de fato, reflete esse processo de autoconstrução seu? Uhum, Aquilo uhum. reflete quem você é ou gostaria de ser? Ou você está ainda tentando imaginar a sua chance para virar o próximo Justin Bieber, que surgiu nesse contexto de influência digital e cresceu para ser uma celebridade global, né? Uhum. É essa a sua meta? Ou seja, a sua autorrealização é só uma etapa para você virar fama, virar famoso? Ou você consegue dedicar tempo para a construção de você mesmo, enquanto indivíduo, enquanto uma pessoa que participa de uma comunidade, que cria bem-estar para você e para os outros à sua volta? Ou seja, onde está esse espaço do cotidiano na nossa vida? Está um pouco desaparecendo esse espaço do cotidiano, né? A pandemia só atrapalhou, porque o nosso cotidiano virou você e uma tela, você e uma tela. Uhum. E não adianta voltar para o presencial antigo, porque ele já não era um cotidiano Não, muito então, interessante. isso é ridículo. Aliás, você falou uma. Uhum. E é engraçado, eu lembro que você falou naquele podcast uma frase que a gente estava começando a entrar, que você falou, cara, olha como o mundo ficou louco. Estava começando essa história, como eu falei, 5 de maio de 2020, e você falou, e só deram uma regrinha de diferença. Não falaram não saia mais, falaram use máscara. Acabou, né? E olha a pandemia que aconteceu, né? Então, esses valores também são bem complexos, né? Totalmente, imagina, isso é uma coisa interessante, né? A ideia de presença, porque o metaverso também tem um pouco a ver com questionar a presença para poder estar presente, ou seja, o que é presença no Uhum, sentido de pertença, né? Porque a gente uhum. entendia que presença era pertença, era a mesma coisa, né? E a gente agora falando assim, não, a gente está fazendo um monte de pessoas com quem eu trabalho estão fazendo eventos presenciais, eu acho interessante, é uma tentativa de experimentar para redescobrir a presencialidade, né? Mas o interessante é, a parte mais rica da presença, que era você poder ver o outro na sua integralidade, expressões faciais, corporais, poder trocar objetos entre si. Me empresta um pouquinho isso aí, deixa eu ver. A gente está super limitado, porque estamos todo mundo com máscara. A Uhum. gente não fica trocando objetos, tem uma distância métrica Segura. entre as pessoas, no mínimo 1,5 m. Aham. Ou seja, a gente está de A fato famosa presente. zona de conforto. Total. Mas a gente está presente, Hulk? A pergunta é essa. A gente está lá na mesma sala, mas a gente está presente? Não, a gente está mais preocupado com aquilo que a gente pode vir a fazer errado do que aquilo que a gente precisa fazer certo. Tipo, não Exato. posso me aproximar, não posso fazer tal coisa, não posso ter um pouco Exato. desse questionamento. Isso eu questiono bastante É. toda vez que estou dando aula. Sim, sim.
Mas tomara que, de fato, estão aí prometendo a tal da vacina que resolva tudo, né? Que vai resolver tudo. Talvez saia nos próximos meses. Pelo que eu tô enxergando, vai acontecer igual aconteceu com as gripes, né? H1N1 foi a mesma coisa, que a gente não tinha mídia para estourar tanto, e daí ela se torna uma vacina que vai ser anual, para poder ir erradicando, para poder ir aumentando, possivelmente isso. Exato. Mas vamos supor que a gente possa, de fato, abolir o uso de máscara no futuro relativamente próximo. Tudo bem. Mas a gente vai retomar aquela presencialidade que a gente já achava sem graça. A gente vai ter que inventar outra coisa. Né? Eu acho que não. E talvez a gente pudesse até usar o metaverso para reinventar a presencialidade. Acho que isso pode ser muito interessante. Agora, aí acho que talvez se eu tivesse um recado geral para quem está escutando sobre o metaverso, né? Não adianta esperar soluções vindas da empresa chamada Meta, ex-Facebook. Não adianta esperar soluções vindas do Zoom, etc. Essas soluções para o metaverso vão ter que ser co-criadas em sociedade, em comunidade, para fazer sentido de fato. E aí, de fato, aí talvez surja uma coisa muito interessante, muito legal, se for construída nessa maneira, né? Talvez seja uma coisa muito interessante. Os experimentos que vão poder surgir em termos de interação social, acho que aí pode ser muito legal. Um pouco a fantasia vai ter o seu lugar, um pouco a alteridade, né? Eu ser outra pessoa também vai ter o seu lugar. Isso é interessante. Mas talvez um discurso um pouco mais distante da fama, da celebridade, um pouco mais distante do excepcional e do eletrizante, e um pouco mais do da autoobservação, a participação de coletividades. Acho que aí a coisa pode ser bem mais interessante, né? O metaverso que apoia para isso. Né? Até porque um pouco antes da pandemia a gente estava vivendo já uma urbanização que já estava se modificando, né? Sim. Retomada do espaço, isso está sendo tão legal. E daí você tem tem que ressignificar tudo muito rápido, né? Sim. O movimento de ocupação da cidade está vindo rapidamente, né? E a gente vai ter que retomar isso aí, porque a coisa mais interessante pré-pandemia que eu estava vendo era justamente isso. O movimento de ressignificação do espaço urbano. A gente vai ter que retomar de uma outra maneira, né? E a gente está vendo, né? Quem está acompanhando, está todo mundo vendo isso, né? Aquela efervescência urbana que a gente via não está mais lá. Não. Aquela coisa de um comércio do lado atrás do outro, você está vendo alguns espaços fechando, outros abrindo, práticas novas como Dark Kitchen, por exemplo, né? que viabilizam um monte de coisa, mas dificulta tantas outras, né? Então, a precarização do trabalho, junto com talvez o mesmo movimento, né? Aquilo que é o precário absoluto, né? Muitas ocupações precárias, só que ao mesmo tempo essa precariedade funcionando como colchão de amortecimento para uma crise que poderia ser ainda pior. Então, e o perigo da gente pegar essas práticas pandêmicas e falar, então é assim, esse é o novo normal, então repete. Também não é. Então, a precariedade não é interessante a longo prazo. Então, como é que fica, né? Então... Bom, é isso aí, queridão. Queria te agradecer por esse bate-papo do caramba. E, brigadão por ter aceito aí, viu, Caio? Mais uma vez aqui um papo bom pra cacete com você, trocando uma ideia boa aí. E vamos ver se em breve a gente consegue se esbarrar aí, agora que voltando a ativa física agora. Maravilha. Aquela coisa de se encontrar ao vivo e falar assim, de longe, falar assim, um abraço, hein? Vai. Manda um avatar, né? Puf, um abraço. Imagina. Bem por aí, se marcar bobeira. E, obrigado mais uma vez. Caião, foi um prazerzaço ter você. Galera, não se esqueça de se inscrever aí no canal, dar joinha lá no YouTube. Então, a quinta-feira lança aqui o do Caio Vação, que é hoje, essa quinta, e na segunda subsequente já lança no YouTube, beleza? Caio, mais uma vez, valeu. Aí embaixo vão estar as descrições para entrar em contato com ele, os livros que esse cabeção aí já escreveu e os artigos, tudo que a gente encontrar, porque é muita coisa, não vai dar. A gente vai ter que escrever um livro para falar sobre os livros que ele escreveu. E valeu, Caião. Maravilha. Obrigado. Até mais, galera.